Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos dando continuidade ao nosso curso de História de Israel, ou História dos Hebreus. Já caminhamos até o período dos Juízes, conforme foi abordado aí na aula passada. E agora damos início a essa transição para o período da monarquia em Israel. Já temos em tela aí as demarcações geográficas, desses monarcas, a partir de Saul, que está demarcado em vermelho. E vemos já no mapa que a extensão territorial de sua influência era bem pequena, bem restrita, até porque mesmo o povo de Israel, não a unanimidade do povo, mas muitos dentre o povo requerendo essa mudança, forçando para que houvesse essa transição, a saída do governo de Samuel, não tanto em demérito pelo próprio Samuel, mas porque eles queriam agora uma outra forma de gestão que oferecesse uma resposta mais rápida aos diversos ataques das monarquias instituídas em redor deles. Os sírios, os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus principalmente, com a sua pentápole, então as 5 cidades que estavam organizadas numa defesa comum. Então temos aí diversas ameaças que estão rondando o território de Israel. E a organização típica do período dos Juízes não englobava todas as tribos, não organizava todos num exército num exército permanente, e que tivesse treinado e capacitado, e bem paramentado para essas iniciativas, fazendo uma defesa de todo o território. Mas apenas alguns homens colocados assim como carismáticos, ou seja, que reuniam em torno de si, a partir da capacitação que recebia de Deus, sendo levantados por Deus, reunia em torno de si alguns indivíduos de algumas tribos para defesa em relação àquele determinado ataque, mas que não prolongava após si, não deixava após si uma administração estabelecida, uma linha dinástica. Então você tem apenas alguns líderes que se levantam periodicamente, situacionalmente, para determinadas demandas. Então o povo agora força para que haja uma transição. Então eles exigem aí um rei conforme as outras nações. É aí onde vai ter esse drama, dessa situação da substituição, da transição, de juízes para esse monarca, os avisos de Samuel com relação aos encargos, de ter uma monarquia, de ter uma classe aristocrática, a casa real, então com seus representantes, com seus conselheiros, com aqueles que serão colocados pelo rei. O rei delegará posições e através dessa autoridade régia imporão sanções, imporão limitações, exigências. A corvéia que deverá ser paga para sustentar o exército, sustentar essa aristocracia, tá certo? O contingente populacional que será empregado. Então, como Samuel diz, vocês vão enviar seus filhos para essas guerras, suas filhas como funcionários trabalhando para essa monarquia. Então o povo, mesmo diante desses alertas, eles de fato demonstram querer essa transição. Eles então são relutantes e insistem nessa transição. Então ela é feita, o primeiro monarca é instituído, então temos aí a subida de Saul ao poder, alguém que chegou ao poder, mas sem ter de forma nenhuma se preparado para isso. Então ele buscando ali no território aqueles animais que foram perdidos, seu pai criava animais de carga e ele vai atrás desses animais, estão perdidos, e nessa o seu companheiro ele dá a sugestão para que eles fossem até Samuel, que é dito o vidente, chamado dessa forma naquela época. Então eles vão até o vidente, vão até Samuel, para que Samuel, a partir do dom divino, pudesse lhes revelar para onde foram aquela manada de animais. E naquele interim, Deus fala acerca de Saul para Samuel. Então Samuel não é surpreendido pela chegada de Saul, Deus já havia falado para ele. E na verdade é visto ali a figura do primeiro monarca de Israel. Então mesmo que posteriormente Davi será chamado segundo o coração de Deus, mas também com relação a Saul, você vê todo um processo de revelação da parte de Deus, de emprego do Espírito. O Espírito vem sobre Saul, Saul profetiza, e Deus proporciona a Saul também todos os meios para que ele pudesse
ser um rei conforme a sua vontade, né? Ser um rei que anda conforme os seus preceitos. Agora, Deus, sabedor de todas as coisas, o Senhor que é onisciente, conhecedor de todos os homens, de suas estruturas, de suas limitações, ele sabia quem era Saul, ele sabia das limitações de Saul, ele sabia das dificuldades de Saul, do ego de Saul. Então, posteriormente, você verá Saul destruir, ele mesmo destruir a sua, esse privilégio que recebeu, né? Destruir essa oportunidade com atos de desobediência e atos de vaidade, né? E muitas das vezes situações em que ele foi extremamente, vamos colocar assim, foi extremamente exagerado em algumas formas de posicionamento, tá certo? Onde ele foi obstinado, por exemplo, quando ele vota aquele jejum, então ele obriga todos os seus homens a se empenhar nesse jejum juntamente com ele, sendo que eles estavam em campanha contra os filisteus. Então os seus homens marcham durante todo o dia em jejum e aquela fome vai debilitando-os, até que chega um ponto em que Jonatas, que não estava presente no momento em que ele obrigou aquele voto, empenhou aquele voto, ele passando por um lugar, ele colhe ali uma espiga de mel, ele pega ali um favo de mel e come, e aí seus homens já ficam desesperados, porque sabendo do temperamento de Saul, Saul queria empregar de punições severas para com Jonatas, sendo que era um dos mais importantes homens do exército, um valente, né, alguém que estava ali juntamente com eles, pelejando, batalhando por Israel. E todos veem então aquela instabilidade de Saul, tá certo? Aquela forma irresponsável, incoerente de lidar com as situações. Quando Samuel, por exemplo, fala para ele acerca dos defeitos dele ter desobedecido às ordens, tá certo? Ele traz Agag de volta, trazendo alguns animais, e Samuel executa ali a ordem conforme Deus havia estipulado, determinado. E mesmo Samuel dizendo para Saul acerca de que aquilo teria sido um prejuízo grave para o seu reino, né? Para manter o seu posto, aquilo ia inviabilizar que ele continuasse como rei de Israel. Toda a preocupação dele é que Samuel volte com ele para que o povo não percebesse essa situação de instabilidade, essa situação de derrota da parte dele. Então, ele sabia que a verdade era que Deus estava rejeitando, mas ele não, toda a sua preocupação é que o povo não compartilhasse dessa mesma informação, dessa mesma verdade. Isso denota uma pessoa muito preocupada mais com a imagem do que com a realidade, né? Então, ele, mesmo que não seja um rei legítimo conforme o coração de Deus, não esteja mais de acordo com a vontade de Deus, mas ele não quer, toda a preocupação dele é que as pessoas não saibam disso, e que ele continue mantendo aquela mesma figura, aquela mesma imagem, até que de fato seja tirado e levantado outro conforme a vontade do soberano Deus. Então, todas essas situações que são descritas na Sagrada Escritura demonstram graves defeitos na pessoa de Saul. Então, mesmo que Deus lhe tenha proporcionado os meios suficientes para que ele pudesse ser, sim, um bom monarca, mas Deus também sabia de suas limitações, suas dificuldades, de sua teimosia e de sua insubordinação, de que em determinado momento ele não atenderia às ordens de Deus e faria tudo de acordo com a sua vontade, não podendo ser um rei para Israel. Deus, até no Deuteronômio, já havia previsto a possibilidade de um rei em Israel. Mas um rei em Israel, ele é muito diferente de um rei em qualquer outra nação, porque o soberano de Israel é Deus, é Yahvé, esse é o soberano de Israel. E o Malach, o rei em Israel, é apenas um representante de Deus. Ele não tem toda a autoridade, não tem todo o poder. Ele não encabeça um papel divino junto ao povo. Ele é apenas um representante do divino na figura de um comandante, na figura de um gestor, na figura de um administrador, para gerir bem as bênçãos que Deus entrega à nação de Israel e fazer com que eles tenham proteção e fazer com que eles continuem prestando o mesmo culto com a mesma fidelidade a Deus e a sua lei. O próprio rei está subordinado debaixo da lei de Deus. O que a gente verá futuramente na situação de Acabe, e mesmo Acabe sendo a pessoa fraca e a pessoa infiel que era para com Deus, mesmo assim tinha limites. Limites esses que não eram enxergados por Jezabel, a sua esposa,
casou-se com ele, oriunda dos fenícios, e que estava promovendo a paganização do reino das 10 tribos do norte, o reino de Israel, posterior à divisão, à separação. Então você verá depois o que é o contraste entre um rei que ainda tinha algum resquício pelo menos alguma tradição da lei de Deus, e uma estrangeira que não tem nenhuma noção do que era ser um rei em Israel, um representante do soberano Deus de Israel. Diferentemente do faraó ou dos Césares posteriormente, o rei de Israel não era um deus ou um semideus, ele era apenas um homem que representava o verdadeiro rei de Israel, o Senhor, certo? Yahvé. Primeiros passos para a monarquia. Eu vou fazer uma breve leitura e eu quero compartilhar com vocês informações de 2 livros fundamentais para o estudo de história dos hebreus, tá? Tenho aqui Instituições de Israel, de Roland de Vaux, Instituições de Israel, e tenho História de Israel no Antigo Testamento, de Eugene H. Merrill. Eugene H. Merrill. Vamos fazer a leitura então dessas 2 obras que são fundamentais aí para nos acrescentar, informações muito importantes a respeito desse período. O nosso material é a página 15, nos diz o seguinte: o período dos juízes terminou com Samuel e seus filhos Joel e Abias, que eram desqualificados pelo povo, inclusive, mesmo que Samuel não foi responsabilizado por esse mau comportamento deles, mas eles eram desqualificados pelo povo para assumirem algum tipo de sucessão. Então você tem essa situação em relação a Samuel, mesmo ele tendo sido um grande homem de Deus, um grande juiz, um grande profeta, certo? Mas seus descendentes não estavam qualificados, até pela visão, pela ótica do próprio povo, para dar sequência numa administração. Primeiro livro de Samuel 8:1. Samuel reunia 3 títulos ou cargos: juiz, profeta e sacerdote, conforme cita aqui primeiro livro de Samuel 2:18, também 7:9 ao 10. Os motivos da escolha do novo regime. Perturbados com a pressão dos amonitas, 1 Samuel 12:12. Filisteus, você está vendo aí no mapa, o território de Israel. Então você tem aí acima, ao norte, os fenícios, e você tem a oeste os filisteus, tá certo? A leste você tem moabitas e amonitas. Perdão, moabitas e edomitas. Os amonitas eram tribos seminômades que invadiam. Então havia invasão de midianitas que vinham do sul, havia invasões de amonitas, tá? E havia ainda ao norte os sírios, capital Damasco, que você vê no mapa aí, que também faziam incursões dentro de Israel. Então Israel era cercado por esses riscos constantes ao seu território, integridade ao seu território. Começou, deixa eu ver aqui, pressão dos amonitas, filisteus, e possivelmente satisfeitos com a corrupção dos filhos de Samuel, conforme já mencionei. Começou a haver um burburinho entre o povo. Os delegados das tribos se reuniram e decidiram pressionar Samuel para mudar o sistema político de Israel. O pedido do povo desagradou a Samuel, primeiro livro de Samuel 8:6, isso fica bem claro. Mas Deus ordenou a Samuel que desse ouvidos à voz do povo, primeiro livro de Samuel 8:7, também o 22, 13 e 20. O povo estava decidido a substituir a confederação de tribos pelo sistema monárquico, unificar, adotar esse sistema que centralizasse tudo em torno da figura do rei, dos seus representantes, e que reunisse um exército permanente, um exército que pudesse estar treinado e pronto para atender a qualquer demanda, de qualquer parte do território de Israel. O povo estava decidido, como eu já li. A monarquia no Oriente Antigo se define não só por seu caráter político, reino-estado, econômico, modo de produção tributário, como também por sua ideologia. O rei é o pai de seu povo, encarregado por Deus, aspecto sacral, para garantir o suprimento das necessidades do povo.
através de uma organização estatal com uma técnica